Bem, gente, vamos para a próxima questão, que vai tratar sobre intervenção do Estado, já está aí no quadro, intervenção do Estado na propriedade privada. E a questão longa, ela diz o seguinte: empresa pública federal X, que atua no setor de pesquisas petroquímicas, necessita ampliar sua estrutura para a construção de 2 galpões industriais. Para tanto, decidi incorporar terrenos contíguos à sua atual unidade de processamento mediante regular processo de desapropriação. A própria empresa pública declara aqueles terrenos como sendo de utilidade pública. Inicia as tratativas com os proprietários dos terrenos, que, entretanto, não aceitam o preço oferecido para aquela entidade. Nesse caso, vamos lá para a alternativa A. Se o expropriante alegar urgência e depositar a quantia arbitrada de conformidade com a lei, terá direito a emitir-se provisoriamente na posse dos terrenos. Alternativa B, a desapropriação não poderá consumar-se, tendo em vista que não houve concordância dos titulares dos terrenos. Alternativa C, a desapropriação demandará a propositura de uma ação judicial e, por não haver concordância dos proprietários, a contestação poderá versar sobre qualquer matéria. E a alternativa D, os proprietários poderão opor-se à desapropriação ao fundamento de que a empresa pública não é competente para declarar um bem como sendo de utilidade pública. Gente, qual é a alternativa aqui? A alternativa aqui, gente, é a alternativa D, gente. Por que a alternativa D? Volta aí para as questões. Vamos lá. Alternativa A. Se o expropriante alegar urgência e depositar a quantia arbitrada de conformidade com a lei, terá o direito de emitir-se provisoriamente na posse dos terrenos. Gente, essa alternativa ela estaria correta. Entretanto, ela está errada porque, gente, e é justamente o motivo que faz que a alternativa D ela esteja correta, porque a empresa pública ela não pode declarar um bem como sendo de utilidade pública. Então percebam, gente, a desapropriação ela tem duas fases: a fase declaratória e a fase o quê? Executória. A fase declaratória que declara o bem como sendo de utilidade pública, certo? Necessidade pública ou interesse social. E quem é que pode declarar o bem, gente, como sendo de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social? Somente, gente, os entes políticos, União, Estado, Distrito Federal e município, tá, gente? E ainda por expressa disposição legal, as autarquias ANAEL e DENIT. Então, somente para as desapropriações que estejam vinculadas às suas atribuições. Então, percebam, gente, uma empresa pública ela não pode declarar um imóvel como sendo o quê? De utilidade pública. No caso, ela estava precisando do imóvel, a União deveria ter feito essa declaração. Vamos voltar para as outras alternativas, gente. Volta aí para o quadro. Vê o que diz a alternativa B. A desapropriação não poderá consumar-se, tendo em vista que não houve concordância dos titulares dos terrenos. Gente, percebam. Eles podem não concordar com o valor? Podem, mas isso quer dizer que a desapropriação ela não vai se consumar? Não, gente. A desapropriação ela vai sim se consumar. Percebam que a desapropriação, como eu já disse, ela tem duas fases, a declaratória e a executória. Depois da fase declaratória, a gente vai para a fase executória.
executória. Essa fase executória ela pode ser o quê? Administrativa ou judicial. Ela vai ser administrativa quando houver concordância com o valor. Aí ela vai se resolver de forma administrativa. Agora, se não houver concordância com o valor, essa fase executória ela vai sim continuar existindo e vai ser o quê? Judicial. Então percebam, a ausência de concordância impede que a fase executória ela seja administrativa, mas não impede que a fase executória ela seja o quê? Judicial. Então o poder público ele poderá sim executar aquela desapropriação por meio da chamada ação de desapropriação. E dentro desse tema, bora para outra alternativa aqui. Volta aí o quadro. Alternativa C, que diz o seguinte: a desapropriação demandará a propositura de uma ação judicial, ou seja, é a fase executória de forma judicial. E por não haver concordância dos proprietários, a contestação poderá versar sobre qualquer matéria. Gente, não é sobre qualquer matéria. Em contestação, você só poderá alegar o quê na desapropriação? Duas coisas. Ou o valor, você acha que o valor está errado, ou ainda o quê? Um vício no processo. Fora essas duas coisas, você não poderá alegar mais nada na contestação de desapropriação. Você não poderá alegar, por exemplo, que não há utilidade pública. Isso é o que, gente? Mérito administrativo. Você não pode entrar nessa questão. Ok, gente? Fechada essa questão, bora aí.